Glória a Jesus, aleluia. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Eu tenho separado um microfone só para mim, né? Por isso eu estou removendo a máscara aqui. Oh, glória a Jesus. Irmãos, hoje é o primeiro dia em que podemos cultuar de portas abertas, amém? Onde muitos que não podiam vir para o culto já podem vir, e hoje então nós agradecemos a Deus, né, porque estamos firmes e fortes, porque Ele tem nos ajudado, porque Ele tem sustentado o seu povo. E nós estamos aqui nessa noite para agradecer a Jesus. Possa ser que tenha quem esteja agradecendo a São João no dia de hoje, mas nós estamos na casa do Senhor para agradecer a Deus, que nos tem conservado em saúde, nos tem livrado do mal, tem nos dado graça, tem suprido todas as coisas, e Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é digno da minha e da tua vida na presença dEle. Então a Ele demos glória, a Ele exaltemos, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia. Nós queremos ler, como de costume, Deus sempre nos coloca essa palavra. Eu confesso que pensei em dar uma outra palavra, mas o Espírito Santo sempre me coloca a falar dentro da pregação de João Batista nesse tempo, nesse dia. Então eu quero ler com a igreja Lucas capítulo de número 3, Lucas capítulo de número 3, e eu quero ler aqui uma mensagem, uma palavra de João o Batista, né? Porque o mundo católico, né? O mundo cristão católico celebra na data de hoje a véspera do São João, né? Do São João. Esse São João aqui é o São João Batista, João Batista, primo de Jesus Cristo, que nasceu, né, filho de Isabel e de Zacarias. Nasceu 6 meses antes do Senhor Jesus, o qual se cumpriu nele as escrituras do profeta, que dizia: a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então vai se cumprir em João Batista. E João Batista, ele tem uma mensagem muito forte para a humanidade toda, não só no seu tempo, né, mas em todas as épocas, até Cristo e até a volta de Cristo. Capítulo de número 3, Lucas. Quero ler um versículo, depois nós, no decorrer da mensagem, vamos ler outros, mas eu quero ler um versículo, que é o versículo 7. Versículo 7 diz assim: dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Oh, glória! Eita, Jesus é forte. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai querido, Pai santo, graças te damos por essa palavra. Que o Senhor possa, Senhor, falar com a tua igreja, falar com cada alma, com cada coração, com cada mente, com cada vida, Senhor, que venha estar ao alcance, Senhor, dessa transmissão, ó Deus, dessa palavra, ó Deus, de maneira que
eu não fale de mim, mas que teu Espírito Santo possa falar por meu intermédio, e seja isso para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Como eu disse, segundo o profeta Isaías, João Batista foi aquele que, como havia sido profetizado, deveria preparar o caminho do Senhor. Amém? Glória a Jesus. E interessante que esta preparação do caminho, irmãos, aleluia, ela foi feita com uma palavra forte, uma palavra veemente, uma palavra contundente, uma palavra muito forte. Oh, glória. E eu li aqui um dos textos mais fortes da mensagem de João Batista, onde, se dirigindo às pessoas da sua época, ele disse: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Né? A ira que está por vir. Ele se refere a uma ira. A uma ira. É interessante que lá no capítulo 61 do profeta Isaías, eu vou abrir aqui, e se você puder me acompanha, Isaías capítulo 61, tem uma passagem também muito forte, muito linda, que se cumpre em Cristo, se cumpriu em Cristo, segundo o próprio Jesus assim testemunhou. O profeta disse assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Olha só, o Espírito do Senhor estava sobre Cristo para apregoar o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Eu quero dizer, aleluia, para você, que a porta da graça ainda está aberta, mas vai fechar. A porta da graça ainda está aberta, mas vai fechar. E chegará o tempo que não haverá mais tempo. Estamos apregoando o dia aceitável do Senhor. Deus ainda não está levando em conta o tempo da ignorância. Mas não permaneça na ignorância. Deus não está levando em conta o tempo da ignorância, mas não permaneça na ignorância. Deus quer perdoar os nossos pecados, as nossas ignorâncias, mas a ignorância do homem, aleluia, acarretará na ira de Deus. Então aqui o profeta fala do ano aceitável do Senhor, mas fala do dia da vingança do nosso Deus. Então, o Evangelho, a mensagem do Evangelho, ela precisa ser completa. Completa. Ei, Deus te ama, Deus quer te salvar, aleluia. Mas o dia da vingança está marcado. Mas a ira, o dia da ira se manifestará sobre toda a terra.
E aí eu li isso para entendermos a mensagem de João Batista, aleluia, que tinha como missão preparar o caminho do Senhor. E para preparar o caminho do Senhor, ele não podia iludir as pessoas, ele não podia mentir para as pessoas, ele, aleluia, pregou a verdade. O próprio Senhor Jesus, falando de João Batista, disse que, aleluia, nenhum sinal ele fez, nenhum milagre ele fez, mas ele só falou a verdade. Jesus, ele diz que nascido de mulher, não houve profeta maior do que João Batista, nascido de mulher. Mas diz que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Mas dentre os profetas, nascido de mulher, não houve maior do que João Batista. E, tendo dito isso, observamos que João Batista não fazia cair fogo do céu como Elias. João Batista não fez machado flutuar. João Batista não multiplicou pão, não transformou águas amargas em doce. João Batista não ressuscitou mortos. Mas nascido de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Mas por quê? Porque ele falava a verdade e somente a verdade. E a verdade bastava para ele cumprir com o ministério da palavra que Deus o havia concedido. Falar a verdade. E para preparar o caminho, João Batista estava preparando o caminho. Ele dizia: raça de víboras, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira? Quem pensa que vai escapar da mão de Deus? Quem pensa que vai escapar? O salmista no Salmo 139 diz: para onde eu fugirei da presença do Senhor? Se eu subir ao mais alto céu, lá ele me abaterá. E se eu quiser me esconder na profundeza dos abismos, lá também ele me achará. Quem pode fugir? Quem pode escapar? Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Falando da ira, o apóstolo Paulo também adverte sobre esse dia. Porque não vos enganeis, irmãos, a pestilência, as guerras, os terremotos, o pai contra filho, filho contra pai, são apenas o princípio das dores. A mídia tem razão quando começa a anunciar o novo normal. Chega a ser profético, porque até o fim o ser humano ele vai ter que se adaptar com novos normais, porque coisas já profetizadas há muito tempo vão se cumprir sobre a terra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Porque ainda quando eu peguei o microfone querendo agradecer esse privilégio que Deus nos dá hoje de podermos com maior liberdade vir para a casa de Deus para agradecer a Ele, eu citei que muitos hoje estão agradecendo a João Batista, estão agradecendo o homem,
Estão agradecendo a criatura no lugar do Criador. E falando sobre essa ira que está ainda para se manifestar. O que está acontecendo são os princípios das dores. Mas eu li lá em Isaías que está marcado o dia da vingança do nosso Deus. E falando dessa ira, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 1 da sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo diz assim: eu vou ler do verso 16, porque eu gosto muito do verso 16. Ele diz assim: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no céu, se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Aí no verso 18 ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Detém a verdade pela injustiça. Aqueles que manipulam leis e fazem uso da lei, fazem uso do poder para promover injustiça. E como pode? Como pode a lei produzir injustiça? Basta ler os jornais, ver os tempos e as épocas, acorda para os tempos e as épocas que estamos atravessando. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, olha, é um texto que hoje a gente não precisa nem explicar, é só ler. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Então, Deus e os seus atributos estão manifestos desde o princípio do mundo, através das coisas criadas. Os céus, disse o salmista, os céus proclamam a glória de Deus, e os firmamentos anunciam as obras de suas mãos. Diz o nércio, em seu coração não há Deus. Corromperam-se. Ele diz ainda: tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Cuidado com o teu coração. Cuidado com os teus sentimentos. Cuidado com o teu eu. Eu quero, eu faço, eu posso, a vida é minha. Cuidado. Tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível. Quer dizer, eu quero dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Adore somente a Deus, agradeça somente a Deus, exalte somente a Deus. O Evangelho diz: fugir da idolatria, fugir da idolatria. Aleluia. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Porque para muitos até jacaré é Deus, árvore é Deus. Mudaram a glória de Deus. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Desonra do corpo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O ser humano foi criado, você é uma criatura, então existe um propósito. O homem, quando ele fez o carro, ele não fez o carro para voar, e quando ele fez o avião, ele não fez o avião para correr no trilho do trem. Cada criação tem o seu propósito, a sua utilidade. Mas como mudaram, como perverteram tudo. Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza, e semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolos, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E no verso 18, ele diz, Romanos 1, eu li a partir do verso 18, Romanos 1. Eu li a partir do 16. E depois do 18 em diante. E no 18 ele diz, a ira de Deus se revela do céu. É sobre essa ira, aleluia, que se revelara do céu, se revelará. Já tem se revelado, já começou a se revelar e vai culminar com o dia da vingança. É sobre essa ira que João Batista fala. Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Porque muito embora João Batista tivesse preparando os corações para aceitar Jesus, aleluia, ele anunciou a verdade,
E a verdade é que haverá um dia de juízo. Haverá um dia de juízo sobre a terra. Aleluia. E João Batista, então, ele fala desse dia, o dia da vingança, o dia da ira, porque não existe preparação sem arrependimento, não existe preparação sem reconhecer os erros, sem reconhecimento do pecado. Não existe perdão sem confissão de pecados. Então, há preparação para um povo, aleluia, entregue os seus pecados. Não é com mentira, não é com engano, não é iludindo ninguém, mas é dizendo a verdade. E a verdade fala da necessidade de se arrepender, fala da necessidade de se converter dos seus maus caminhos. Então eu volto aqui para Lucas 3. Lucas 3, e ele diz: produzi, pois, frutos, verso 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Glória. Então ele chama ao arrependimento e não ao remorso. É interessante notar que ele diz: produzir frutos. Demonstre com a tua vida que você se arrependeu. Demonstre com as suas atitudes, aleluia, que você não quer mais fazer a vontade do diabo, que você não quer mais estar distante de Deus. Mostre com frutos o teu arrependimento, mostre com ações, mostre com atitude. Por isso Paulo diz: quem mentia não mente mais, quem roubava não rouba mais, quem se prostituía não se prostitui mais. E João Batista diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai a Abraão. Não se iluda, não, Deus é nosso pai, Deus é nosso pai. Os judeus, fariseus, escribas da época de Jesus diziam isso para Jesus: Deus é nosso pai, Deus é nosso pai. E Jesus disse: quem é de Deus faz a vontade de Deus. Quem é filho de Deus ouve a minha voz. Porque eu não vos falo de mim mesmo, mas vos falo que o Pai me ensinou e que me enviou a falar. Então, os judeus diziam: nós somos filhos de Abraão. Aí João Batista disse: até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Todo mundo, irmãos, a gente veio do mundo, um dia a gente estava perdido. E nós sabemos que no mundo, a maioria, quase a totalidade, se diz ser filho de Deus. Eu também sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Mas Deus não é mentiroso. Porque Jesus fala que existe o pai da mentira. Deus não é mentiroso. Então quem é filho de Deus precisa proceder como filho de Deus e não como filho do diabo. Porque Deus é luz e não há nele trevas alguma. Deus é luz, não é nele treva. Então precisamos, para
ter comunhão com Deus, para ter vida com Deus, para nos reconciliarmos com Deus, precisamos da remissão dos nossos pecados. E essa remissão foi operada, foi alcançada pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz. Através da tua fé no Filho de Deus, você tem os teus pecados perdoados, as tuas dívidas canceladas. E através da tua fé, do teu arrependimento, da tua confissão, o Pai lhe concede um novo nascimento. Se cumprindo o que Paulo dizia: agora, pois, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Essa obra Deus continua realizando por meio de Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer que Deus continua salvando, Deus continua libertando, Deus continua transformando, Deus continua curando, Deus continua livrando. Mas quem quer o milagre de Deus? E a dura realidade do mundo hoje é que os que querem, só querem um milagre, só querem a bênção, não querem fazer a vontade de Deus, não querem Jesus como o Senhor das suas vidas. Mas é interessante que Paulo, falando sobre salvação, ele diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra de fé que pregamos, a saber, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, ou seja, que Ele vive e reina, que Ele está assentado à destra de Deus nas alturas, aleluia, que Ele é o Rei dos reis, que Ele é o Senhor dos senhores. Se no coração tu creres, aí Ele diz, tu serás salvo. Porque com a boca se confessa, mas qual é a confissão? A confissão de que Jesus é o Senhor. Aí preste atenção. Aí alguns podem dizer assim, mas eu já confessei, eu já entreguei minha vida para Jesus, Jesus já é o Senhor da minha vida. Só que Jesus, em determinado momento, olhou para alguns e disse assim, ei, por que dizeis Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então não é, irmãos, uma confissão da boca para fora, não é ter Jesus da boca para fora, não é apenas dizer que é crente, mas é praticar os ensinamentos, é obedecer, é fazer a sua vontade. E fazer a sua vontade, irmãos, fazer a sua vontade, é preciso renúncia, porque não podemos servir a dois senhores, irmãos. Ou você adora somente a Deus, ou você é um idólatra. Fugir da idolatria. Então, eu prego sobre João Batista nessa época, e num dia como hoje, amém? Aleluia, para que as pessoas conheçam a palavra de João Batista. Porque quem lê João Batista, quem souber do que João Batista pregava, do que João Batista ensinava, não comemorava o São João. Aleluia, porque ele dizia, eu não sou digno de desatar as correias das suas alparcas. Eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele é maior do que eu.
Ele é antes de mim. Aleluia. Oh, glória. Quando João Batista viu a Cristo, viu a Jesus, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a Ele que deveis obedecer, é a Ele que deveis seguir. João Batista testemunhou do Cristo, porque o próprio Deus havia avisado a ele, dado um sinal a ele: aquele a quem você vê descer o meu Espírito. Aleluia. E uma voz bradou do céu no dia em que Jesus se apresentou a João Batista. Uma voz bradou do céu e disse: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. E o Espírito em forma corpórea, diz as Sagradas Escrituras, desceu sobre Jesus. E uma voz do céu bradou: esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Aleluia. E Jesus vai dar o testemunho de João Batista como profeta, nascido de mulher, maior do que todos os outros, mas que só falou a verdade. Então, irmãos, aleluia, eu quero trazer aqui essa palavra de João Batista. Irmãos, não brinque com o pecado, não brinque com o mundo. A palavra de Deus está para se cumprir plenamente em toda a terra. As coisas estão se encaminhando para o fim. É tempo de juntar os pés. É tempo de descer na casa do oleiro. É tempo de se corrigir. É tempo de se aprumar na presença de Deus. É tempo de acordar, é tempo de despertar, para que não fique como as 5 virgens nécias. Conserva o azeite na lamparina, mantenha a lamparina acesa. Porque só os salvos escaparão. Venha para dentro da arca. Eu ouvi muito, nesses tempos de pandemia, muita gente se referia à arca como a sua casa. Ei, a arca é Jesus. A arca é Jesus, não se iluda não. Aí fique dentro da arca como fique dentro de casa. A arca é Cristo, a arca hoje é Cristo. Fica em Jesus, porque tem muita gente em casa sem Jesus e fora de Jesus. Está em casa, mas está fora de Jesus. Aí, uma missionária amiga minha lá do Rio de Janeiro, ela disse assim: ei, a casa tem que estar com sangue. O sangue do Cordeiro. Então, o que adianta estar em casa, mas não ter o sangue? Então, o que salva não é a casa, é o sangue. E a arca é Cristo. A arca é Cristo, então esteja em Cristo. Lembrei aqui de como essa mensagem iniciou. Lá no começo da mensagem, lembra que eu dizia, citei Salmo 139. Para onde fugirei? Onde me esconderei? Porque João Batista disse assim, João Batista disse, eu li no verso 7, raça de víboras, quem vos induziu a fugir? Quem acha que pode escapar? Porque está chegando o dia em que todos se apresentarão perante Ele. Está chegando o dia em que todos darão conta a Ele.
Está chegando o dia de que toda boca confessará, que todo joelho se dobrará e toda boca confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Está chegando o dia. Quer creiam ou não creiam. Porque, deixa eu dizer uma coisa, todos os que não creram, e toda a história da humanidade, deixa eu dizer uma coisa muito forte, todos aqueles que não creram nessa palavra, em toda a história da humanidade, todos aqueles que não creram, não impediram de tudo que está aqui se cumprir, que tudo que está aqui tem se cumprido, alguém querendo ou não, alguém crendo ou não, a verdade é a verdade. Aceite alguém ou não, a verdade é a verdade. Então essa palavra, preste atenção, que palavra é essa, pastor? Num dia como esse, eu até disse que eu tentei fugir dessa palavra, não ia pregar essa palavra, mas o Espírito Santo me conduziu novamente para essa palavra. Porque, deixa eu lembrar para você, João Batista estava preparando o caminho do Senhor. E ele, para preparar o caminho do Senhor, ele deu essa palavra. O versículo 7 que eu li. Aleluia, porque se queremos nos preparar, temos que nos confrontar com o pecado e nos arrependermos e nos desviarmos dele e buscarmos a Deus de coração, sabendo que Ele nos ama e que Ele pode verdadeiramente nos libertar. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então pede a Jesus, me liberte, me livre. Eu não quero conhecer a tua ira, nem o dia da tua ira. Eu não quero conhecer. Não quero conhecer. Mas a ira de Deus se revela dos céus sobre toda a impiedade humana. Então é tempo de refugiar-se em Deus. Amém? A igreja está reabrindo as portas como um refúgio, como um lugar de refúgio, de força espiritual, de socorro de Deus para as almas aflitas. Amém? Porém, não podemos deixar de pregar a verdade, para que outros se arrependam, para que outros, confrontados com a verdade, possam, com a ajuda do Espírito Santo, se arrependerem dos seus pecados e se voltarem para Cristo. Que Deus continue nos abençoando. Vamos ficar de pé, vamos orar. Põe a mão do lado do teu coração e faça um pedido a Deus. Então hoje é a terça da vitória, amém? Então você peça a tua vitória a Deus, fale com Deus e nós vamos interceder, nós vamos orar por você. Pai santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos. Aleluia, Senhor, porque até aqui, como já foi dito nessa noite, tu nos tem livrado, nos tem guardado, tem nos sustentado na tua destra fiel, tem protegido o teu povo, e nós te agradecemos de coração. Isso porque tu tens um propósito, tu és soberano, tu faz como quer, na vida de quem quiser, aleluia, porque toda alma pertence a ti, toda vida te pertence, Senhor. Deus, em nome de Jesus, visita os teus filhos, ó Deus, tocando nos corações, nas almas, renovando, restaurando, vivificando, dando graça, dando força para vencerem, aleluia, para continuarem a marcha, aleluia, porque enquanto a tua igreja estiver aqui,
a necessidade de lutar, a necessidade de marchar, a necessidade de orar, a necessidade, Senhor, de fazer a tua vontade. Ó Deus, mas que teu Espírito Santo seja derramado nos corações, consolando, dando força, dando graça, vivificando, fortalecendo, aleluia, de maneira que teus filhos, Senhor, possam se alegrar na tua presença. Teus filhos, Senhor, possam, Senhor, ter vitória, e se alegrar, porque Tu és um Deus presente, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que perto está, Tu és o Deus conosco, Tu és o Deus em nós, Jesus. Então enche-nos de Ti, enche-nos da Tua presença, da Tua graça. Que aquele que não está louvando, volte a louvar. Que aquele que não está glorificando, volte a glorificar. Que aquele que não está marchando, volte a marchar. Que aquele que está caído, se levante. Que aquele que está fraco, aleluia, recobre suas forças. Aleluia. Sustenta a tua igreja com mão forte. Deus, dá graça ao Brasil. Dá graça às autoridades constituídas dessa nação. Livra o Brasil do mal. Livra o povo brasileiro do mal. Abre seus olhos. Tira as vendas dos olhos. Ó Deus, remove a cegueira espiritual. Para que o teu povo contemple, ó Deus, a tua glória, a tua face, a tua presença, a tua lei, a tua palavra, a tua luz. Aleluia, abra os corações, Jesus. Faz o que o homem não pode fazer, Tu pode fazer. Ó Deus, isso é que eu te oro, te peço, te apresentando a petição de cada um, entregando o Senhor a Ti, certo de que Tu és o Deus que responde, Tu és o Deus que vê, Tu és o Deus que sabe, que ouve, e Tu és o Deus que responde. Então responde, ó Deus, a tua igreja, aleluia, com as tuas bênçãos, com as tuas vitórias, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Como em paz nos trouxeste, que em perfeita paz cada um possa tornar o seu lar. Que o amor de Deus, a graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as doces e ricas consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor, e a igreja diga amém.